Olá pessoal, vamos então à nossa quinta e última aula sobre administração de recursos humanos na logística, encerrando assim todo o nosso ciclo de logística integrada, ok? É a nossa última aula do curso inteiro. Bom, vamos então falar sobre as responsabilidades na segurança do trabalho, ok? Responsabilidade de todos, não é isso? Da mesma forma como falamos que qualidade é uma responsabilidade de todos nas aulas de qualidade na logística, aqui toda a segurança do trabalho, ela também é responsabilidade de todos. Então, temos que deixar claro todos esses termos, o que cada um dele é, para que serve, não é? PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, não é? Como é feita a gestão, como é o programa, quem participa dele, quais as responsabilidades de todos envolvidos. O PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, mais envolvendo aí os profissionais da área de saúde e o controle de todos os funcionários da empresa, não é isso? O TST, né, o Técnico de Segurança do Trabalho, não é? O técnico ele tem algumas responsabilidades, ele tem a responsabilidade da auditoria, não é? Ele vai auditar os setores no dia a dia, no trabalho, a responsabilidade de utilização correta de todos os EPIs, dos procedimentos seguros, isso é de todos, a responsabilidade é de todos. Os gestores, principalmente, eles devem atuar como facilitadores, né, do trabalho do técnico de segurança. E também o inverso é verdadeiro. O técnico de segurança, ele na verdade vai auxiliar aos gestores a cumprir, não é, todas as normas, ele vai exemplificar, ele vai facilitar a compreensão de todos, mas a responsabilidade é do gestor e de todos os funcionários, e não do técnico de segurança. Não adianta achar que o técnico é um cara chato, que fica lá punindo as pessoas, né, vigiando as pessoas. Esse é o trabalho dele. E no trabalho, no nosso trabalho, no desempenho do nosso trabalho, temos que seguir as regras de segurança. Ela é responsabilidade nossa e não dele. As NR, que são as normas regulamentadoras, não é? Essas NRs, elas são estabelecidas por lei, não é isso? Os tribunais do trabalho, as juntas aí do trabalho, enfim, que determinam algumas regras, algumas normas que têm que ser seguidas, não é? Para cada tipo de trabalho, trabalhos insalubres, trabalhos, né, que tem algum tipo de perigo, enfim. Tudo isso é regulamentado por normas, tá? Essas normas também estão disponíveis aí nos sites dos ministérios, né? Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, enfim. Os mapas de risco, né? Que são aquelas plantas de ambiente de trabalho, onde indica através de círculos coloridos, né, os diversos tipos de risco que cada setor na empresa oferece. Os círculos variam de tamanho, sendo tanto maior quanto menor a gravidade do risco indicado. Então, esses mapas de risco, por vezes, não é? Os próprios funcionários da empresa, os técnicos de segurança, com apoio de empresas terceirizadas, né, de brigadas de incêndio, eles detectam os riscos de cada local para que determine o que tipo de EPI, não é? Como vemos aqui abaixo, que tipo de equipamento de proteção individual deverá ser utilizado em cada área da empresa e cada função, né? Quais são os equipamentos que tem que ter à disposição, ok? Os DDS e os DSS são os diálogos diários de segurança e aqueles diálogos semanais de segurança. Esses diálogos, eles têm que acontecer preferencialmente, né, todos os dias, 5 minutos antes do início da atividade. Nesses diálogos, o que nós levamos? Nós levamos todos os números que aconteceram no dia anterior, né? Pode-se aproveitar aí para divulgar a produtividade, né, a produção, mas e enfatizar a segurança, né? Todos os eventos que ocorreram dentro, né, do dia anterior, e também você já aproveita para fortalecer algumas ideias de segurança, dar algumas dicas, ler algum assunto importante, não é?
e dar o planejamento do dia para toda a equipe. Então, nesses diálogos de segurança, você já deixa as pessoas sabendo tudo aquilo que elas têm que realizar, de planejamento, de programação, de tarefas, de atividades, e também já aproveita para fortalecer todas as ideias de segurança que devem ser seguidas por todos, não é? E aquelas que são específicas também. Absenteísmo, como nós já conversamos e aprendemos lá atrás a fazer os cálculos, e o turnover, ok? Que também aprendemos aí a fazer os cálculos. Tudo isso faz parte da gestão de pessoas, gestão de segurança, gestão de saúde, né, ocupacional, gestão de saúde das pessoas na empresa, ok? A liderança pelo exemplo. O mais forte instrumento para comunicar os valores é o exemplo. Então, sempre que uma empresa ela quer disseminar, não é, uma cultura, ela tem que dar o exemplo, ela tem que treinar todos os funcionários para que as pessoas do ambiente externo sintam aquela diferença, não é? Aquela qualidade no tratamento, nos serviços, nos produtos, e principalmente a empresa tem um padrão para todos aqueles que chegam novos, né, os novos funcionários, aqueles que chegam à empresa, eles continuem praticando aquele comportamento seguro simplesmente pelo exemplo, seguindo aquilo que todos na empresa seguem, ok? Se o seu exemplo for negativo, vai te deixar foco por algum tempo. Mas se ele for positivo, ele pode ser que fique na lembrança apenas 1 minuto e deixe de ser comentado em seguida. Ou seja, quando você tem uma experiência negativa, aquilo fica muito na sua cabeça. Então, um visitante, uma pessoa de fora, não é? Ou mesmo um novo funcionário, ele vê um exemplo negativo, aquilo vai ficar para sempre na cabeça dele como algo que você fez de errado, algo que você fez que causou algum tipo de problema grave. Ao passo que se ele vê exemplos positivos, ele apenas segue, ele não precisa ficar com nenhum tipo de lembrança, ele apenas vai ter aí uma sensação de perenidade, de continuidade, não é? De forma natural, não vai ter nenhum tipo de reação indesejada, ok? Bons exemplos fortalecem a confiança, não é? O respeito, a segurança. Então, sempre ser um bom exemplo a todos aqueles, principalmente os gestores, não é? Os líderes formais e também os informais, aqueles líderes do dia a dia, as pessoas que surgem dentro da empresa e despontam como liderança e que amanhã podem vir a ser líderes formais. Qual que é o sentido da segurança do trabalho? Não é? Os valores das pessoas se desenvolvem como consequência do aprendizado que eles encontram no ambiente cultural em que trabalham. Por isso que nós falamos tanto aí de se fazer um ambiente saudável, um ambiente seguro, um ambiente onde todos tenham um padrão de comportamento, ok? Com isso você tem uma cultura interna que torna aquela empresa uma empresa segura, uma empresa agradável para as pessoas trabalharem, que faz com que as pessoas tenham vontade de trabalhar naquela empresa. A liderança exerce forte influência na formação dos valores da organização. E quando falamos aqui de liderança, falamos daquela liderança oficial e daquela não oficial, né? Daquela liderança que nós temos simplesmente por ações das pessoas. Então, se você tem uma liderança forte para contribuir para um bom ambiente de trabalho, isso já influencia bastante os valores e ajuda a construir aquele ambiente cultural da empresa, não é? Sem entender o processo como um todo, não temos como identificar o real sentido da segurança. Não podemos participar do processo sem ter visão geral. Por isso que quando falamos de processo, falamos de logística como elos, né? Falamos de cadeia, de supply chain, falamos de todos os processos e gestão desses processos. Então, realizar uma atividade automaticamente
te dá a obrigação de conhecer essa atividade do início ao fim, de conhecer seus fornecedores, de conhecer seus produtos, de conhecer seus clientes, não é isso? Ter uma visão geral, né, de todo o processo da empresa é fundamental para desenvolver uma cultura igual, né, uma cultura para todos, onde todos possam ter o mesmo tipo de comportamento. Seria a mesma coisa de estarmos aqui numa linha de produção, onde só sabemos o nosso serviço, mas não sabemos e nem nunca vimos o produto final, ou seja, apenas apertamos parafusos sem entender o que estamos fazendo. Não podemos fazer isso, né? Principalmente hoje em dia, as informações estão à disposição de todos, né? Na internet, enfim, e isso é muito fácil de se trocar ideias e conhecer o mundo, né? Até mesmo o mundo lá fora, o mundo em outros países, sem nunca ter tido viajado a nenhum desses países. É possível hoje visitar grandes museus, né, apenas através da internet. Então, todo esse tipo de conhecimento da vida, do dia a dia, nós temos que levar para o nosso trabalho. Conhecer o ambiente que nos cerca, conhecer tudo que faz parte daquele ambiente, ok? A produção e a segurança, né? Independentemente do conhecimento adquirido em relação à segurança do trabalho, em todos os locais que passamos, né? Na escola, nos trabalhos anteriores que tivemos. Né? Sempre que entrarmos numa nova empresa, precisamos entender as novas culturas, né? As novas necessidades, os novos métodos. Então, porque algumas empresas têm bastante coisas específicas, e aquilo que nós achamos, né, que pode ser implementado através do nosso conhecimento, através das nossas sugestões, nós devemos contribuir, né? Contribuir sempre também, utilizando todos os IPIs, né? Aquilo que é indicado, aquilo que foi calculado, aquilo que é necessário e exigido, ok? Respeitar sempre as normas de segurança e minimizar todos os riscos de acidente. Deve ser total atenção ao serviço e fazê-lo com eficiência. Então, quando falamos de serviço, de riscos, temos que lembrar o seguinte: se nós sofrermos um acidente na empresa, não é? Além da empresa sentir ali o impacto da sua falta no trabalho, no processo que você realiza, todos nós temos a nossa cadeia de valor, todos nós temos a nossa importância, não é? Na empresa, todos de forma igual, ok? E o que acontece? A sua família também vai sentir isso, não é? A família dos acidentados vai sofrer muito, não é? Dependendo da gravidade do acidente, não é? Enfim, então temos que ter aí uma responsabilidade muito grande em produção e segurança, para respeitar as normas, não é? Construir uma cultura adequada, construir um ambiente de bons trabalhos, com boas ações, com bons comportamentos, não é isso? E saudável, não é? Para que todos nós tenhamos uma vida profissional bastante saudável dentro da empresa, ok? Qual que é a importância da comunicação da segurança? Conforme falamos lá dos DDS, dos DSS. Essa difusão de informações, né? Essa concentração de ideias, a discussão sobre todos os assuntos é cada vez mais importante. Isso faz com que todos participem, né, desses processos. As oportunidades de comunicação devem ser aproveitadas ao máximo. Então, além das reuniões de 5 minutos que falamos aí, se pudermos, né, ter aí informações em murais, né, que devem ser lidas por todos os líderes e todos aqueles que estão fazendo parte da empresa, não é? Questionadas com cada colaborador, sempre de forma rápida ali, se todos entenderam, não é? Nos DDS você perguntará, exigirá, de certa forma, a participação de todos sobre aquele tema, se aquilo foi abordado de uma forma boa ou não, se existem outras maneiras de se abordar tal assunto, fazer com que todos participem, ok? Essa análise, né, do trabalho, da motivação, só é comunicado, só se comunica, né, aquilo que podemos motivar. Se você consegue fazer com que a pessoa acredite naquela ideia sua,
ele se motiva a utilizar aquela informação para o dia a dia dele, porque ele comprou a ideia como se fosse dele. Por isso a participação de todos é fundamental, não é? A política cultural da empresa, né, ou cultura, o meio ambiente da empresa, ele é construído por todos, não apenas por alguns, ok? E o feedback situacional é essencial, ou seja, cada situação ali pode gerar um ponto, né, de atenção, aquilo que acontece na hora. Então, um funcionário que às vezes qualquer um dentro da empresa possa verificar que está utilizando um IPI de forma inadequada ou não está utilizando um IPI. Esse feedback situacional, de acordo com a situação, né? O comportamento de alguém, por exemplo, andando fora das faixas de segurança, de um operador de empilhadeira com uma velocidade acima do adequado, ou carregando um volume de material acima do adequado, não é? Acima da capacidade do chão, do equipamento, enfim. Tudo isso é essencial, que a situação, a análise da situação. E isso é necessário que um cobre os demais. É uma equipe. E como uma equipe, para o resultado ser adequado, para o resultado ser alcançado, devemos fazer aí com que todos funcionem como uma equipe, cobrando uns aos outros, não é? Olha, isso aí não é dessa forma, né? Cuidado aí, ó, cuidado com você, cuidado com as outras pessoas. Então, esse tipo de cobrança, gente, é fundamental, ok? Em todas as áreas da empresa. Os cuidados com o excesso de confiança. Há um determinado tempo que, por acaso, você pode ter lá já adquirido uma cultura dentro da empresa, não é? E ter índices de acidentes aí de 0 ou próximo a 0, isso faz com que as pessoas tenham uma tendência de dar uma relaxada nesse tipo de questão. E não podemos deixar isso acontecer. Então temos que fazer verificação todos os dias nas reuniões de TDS, nas rondas, não é? Que todos os líderes fazem normalmente, andando por todas as áreas da empresa, verificando todos os dias os uniformes, a utilização dos EPIs, se alguém está usando adornos onde não pode, né? Adornos são anéis, correntes, pulseiras, relógios, enfim, tudo aquilo que pode ser, que atrapalhe em algumas operações. Algumas operações não se pode utilizar, não é? Inclusive alianças, né? Em determinadas atividades, elas têm que ser retiradas, não é? Tem que ficar aí armazenadas nos armários, enfim, né? No vestiário, num lugar adequado, com segurança, para que não tenha nenhum tipo de problema, né? Durante a execução do seu trabalho. E os comportamentos, gente. Comportamento, né? Sempre que falamos de segurança do trabalho, os comportamentos, eles são responsáveis por mais de 80% dos acidentes de trabalho. Não são os equipamentos, né? Sempre nas CIPAs, nas reuniões de segurança, nos comitês de segurança, as pessoas tendem a desenvolver projetos, não é? Para melhorar equipamento, melhorar condições de trabalho, melhorar ambiente, o que é justo, né? Tudo isso contribui, facilita, melhora o ambiente. Mas o foco tem que ser no comportamento. O comportamento das pessoas é responsável por mais de 80% dos acidentes. As pessoas têm que ter um comportamento seguro, e esse comportamento a gente só consegue atingir e melhorar com muita conversa, com muito diálogo, com muito projeto, com muita atenção, não é? A isso, com muita cobrança, não é? De todos, né? Para com todos, né? E não apenas do técnico de segurança. Todos têm que participar, ok? As ausências do dia você vai verificar, não é? Aquela ausência, todas as ausências que tiveram, se não está sobrecarregando alguns outros processos ou outras pessoas, que pode gerar acidentes, não é? Ou seja, você verificará a fluidez, né? O fluxo de trabalho. Os processos têm que caminhar com naturalidade e muita segurança, ok? Excesso de confiança é sinal de comodismo, não é? Seguir a cartilha é sinal de proatividade, ou seja,
Aqui, quando falamos de segurança, se temos uma cartilha, né, se temos um código de ética, um código de segurança, temos que segui-lo. Seguir isso é um sinal de proatividade, é aquele sinal que você dá em direção aos outros de respeito, não é isso? Respeito com as pessoas, respeito com a empresa, respeito com você mesmo e principalmente com a sua família, ok? As pessoas que te amam, as pessoas que gostam de você. Fundamental você ter essa atenção total nesses aspectos, ok? Pois muito bem, dessa maneira então encerramos todas as nossas aulas. Espero que o curso seja bastante proveitoso e teremos então outras palestras e questionários, né, além de provas e testes que podem ser exigidas dependendo de cada curso, de cada empresa. Até aqui eu agradeço, até mais, muito obrigado.